tarde. Eu queria, antes de mais, agradecer à Ana Isa Guerreiro e ao Miguel Menezes este convite, que é um convite que é feito, na verdade, não apenas à minha pessoa, mas é feito à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que, aliás, muito me agrada a mim e aos meus colegas, e, portanto, eu estou a agradecer em nome dos três intervenientes nesta sessão. Perguntava-me, dizia-me a Ana Isa Guerreiro, se eu podia falar um pouco porque é que aceitámos este desafio. Tínhamos mesmo que aceitar. Na verdade, nós temos no Centro de História, enfim, eu, Gonçalo Ramos, a Elisa Faute, muitos outros colegas, investigamos sobre coisas diferentes, mas todas, no nosso ofício de historiador, de todas nós tentamos desocultar ou tornar visíveis dimensões do passado que escapam à narrativa habitual, que eu diria que é a narrativa habitual do senso comum. O senso comum nem sempre é bom senso e nem sempre é suficiente. É uma discussão do nosso tempo, a importância do pensamento de senso comum. Este pensamento de senso comum realmente, por vezes, tem um impacto muito negativo na forma como nós olhamos para nós próprios e como nós olhamos para os outros e, sem dúvida, o que está por trás desse impacto negativo eu diria que é sobretudo o desconhecimento, não é? O desconhecimento é, sem dúvida, a meu ver, a raiz do preconceito. Então, o que é que nos move? Nós, historiadores, o que é que nos move a falar destas coisas? É claro que nós sabemos que o historiador, e não vale a pena iludir-nos, o nosso questionário é sempre o questionário do nosso tempo, não é? Cada um tem o seu tempo, as suas preocupações, são preocupações do presente. Aquilo que é para nós realmente importante são inquietações que nós temos no presente e, nesse sentido, o questionário que nós usamos na história está sempre a ser atualizado. Isto não é uma coisa negativa em si própria. Não é negativo porque não quer dizer que este olhar para o passado seja um olhar a partir do presente, seja um olhar anacrónico. Não. Nós temos as questões que são questões importantes para nós e essas questões são essas questões que nos permitem olhar para as fontes que foram lidas e relidas tantas vezes e ver outras coisas diferentes que antes de nós, no fundo, ninguém viu. É, no fundo, esse o nosso trabalho, é reconstruir permanentemente a história. No caso do que nós hoje vamos falar, a pergunta que eu posso fazer e que me faço muitas vezes, há 50 anos, portanto, quando foi antes do 25 de Abril, quem é que se interessaria nas universidades portuguesas em estudar a África, que não de uma forma colonial, digamos assim, que era a fruta da época, ou quem é que se interessaria por estudar a história da África? Ou então, quem é que se interessaria por estudar a história das mulheres e do género? Mesmo do ponto de pensarmos no Islão, quem é que estudaria? Eu diria que talvez poucos estudassem o Islão a partir do seu próprio contexto. E estes três temas são os três temas que vão estar presentes nesta sessão: a África, a história da África, a história das mulheres e a relação que nós, portugueses, e a Europa, temos com o Islão. É, no fundo, isso que vai estar aqui nestas três intervenções. Eu preciso dizer também algo muito importante. É claro que hoje nós todos falamos destas coisas, trabalhamos, mesmo assim, alguns destes temas têm um espaço a ganhar, têm muito espaço a ganhar ainda na academia. Não é? Isso é alguma coisa importante. É uma batalha que não está a ganha, é uma luta permanente. Agora, se nós pensarmos na sociedade que nos rodeia, então, ainda mais. O que acontece, as pessoas estão, de facto, muitas vezes aliadas de muitas dimensões do nosso passado. Não é? O passado pátrio realmente é visto de uma determinada forma e há muita coisa que fica, digamos assim, de fora. Nesse sentido, são, de facto, narrativas eclipsadas, como é o mote para esta sessão, ou narrativas que são ocultadas por aquilo que são as narrativas dominantes do nosso passado. E quando eu digo dominantes, são dominantes no pensamento, do tal pensamento de senso comum, claro, daquilo que as pessoas normalmente pensam sobre um destes três assuntos, mas também aquilo que o próprio poder político pensa. Eu costumo dizer que o discurso do poder político
dos diferentes poderes políticos, das diferentes cores políticas sobre o nosso passado, não mudou assim tanto. E mesmo não mudou assim tanto com o 25 de Abril. As pessoas ficam muito admiradas, mas realmente não mudou assim tanto. Bom, é o caso do tema que vos trago, começando, no fundo, por falar da minha própria, da minha própria circunstância, digamos assim. Todos os anos tenho novos alunos do primeiro ano, de uma disciplina que eu dou, que é a Introdução à História da África, e o que é que eu faço? Logo no primeiro semestre, logo na segunda aula, eu faço-lhes 2 perguntas para eles responderem anonimamente, por escrito, ficam muito admirados, pensam que é um teste ou qualquer coisa, e eu pergunto só 2 coisas muito simples. O que é para si a África? E falo na África, não falo no continente africano, depois podemos discutir isso. O que é para si a história da África? O que é que sabe sobre a história da África? Bom, e aquilo que eu geralmente encontro são 2 visões. Há uma primeira visão, que é, eu diria que é a visão do planeta Marte. O planeta Marte, a África é o planeta Marte. O que eu quero dizer com isto? É quase um espaço absolutamente neutro para as pessoas, um espaço que não diz nada a ninguém, como se Portugal não tivesse uma relação de séculos com o continente africano. É uma coisa que nunca me deixa de admirar, mas esse é um olhar bastante frequente. É o olhar neutro, absolutamente afastado. Depois há um outro olhar também, que tem a ver um pouco com as minhas turmas de estudos africanos, e que eu chamaria um olhar envolvido. É um olhar de quem fala das suas raízes, de quem fala das suas origens, e é realmente, penso eu, típico das respostas que eu obtenho dos alunos afrodescendentes, que são geralmente em número significativo. Nem por isso, para eles, isto é um continente muito conhecido. Ficam algumas ideias gerais, ideias muito gerais, e sobretudo combinam-se aqui várias dimensões que se calhar acabam por responder à visão mais comum sobre o continente africano. O exótico, a atração por aquilo que é exótico, a diversidade, a música, a culinária, a riqueza de recursos naturais, e depois o outro lado, que é a pobreza, a fome, a guerra, a corrupção. E, portanto, são estas 2 vertentes que depois nós podemos interrogar porque é que são assim e qual é a origem desta visão. A verdade é que a comparação é sempre feita em relação à Europa. Nunca nos referentes que, como devia ser, como o historiador pensa que deve ser, que é olhar para essas realidades extra-europeias a partir das suas próprias condições, a partir dos seus próprios referentes, neste caso, os mundos africanos. Então, a Europa tem nações e a África tem tribos. Ou então, se não tem tribos, tem o politicamente correto, etnias. Nem por isso o olhar muda muito entre uma coisa e a outra. Mas esta visão é claramente uma herança colonial, não há dúvida nenhuma sobre isso. O continente é, no fundo, apresentado como uma espécie de um mundo fragmentado, supostamente fragmentado em tribos ou etnias, a que, no fundo, implicitamente falta aquilo que a Europa tem para dar, que é a civilização. A civilização, claro, que se situa no Ocidente, não há dúvida nenhuma. Ora, esta coisa de falar em tribos, isto traz água no bico. Tribos convoca o quê? Atraso, primitivismo, a estagnação, a historicidade. Na verdade, as palavras e as classificações que nós usamos têm peso, não são neutras, carregam em si lugares comuns e estereótipos, ou seja, não só simplificam, como deformam a realidade. É, de facto, nas palavras que assenta o preconceito. Olha, naquele olhar envolvido, maioritariamente um olhar afrodescendente, o que eu encontro é, de algum modo, aqui uma convergente entre aquilo que se pensa sobre a África e o que se pensa sobre a história da África. Então, o que é a história da África? O que é para si a história da África? São respostas que eu realmente encontro, ano após ano. Um continente subjugado, escravizado, colonizado pela Europa. Um continente expoliado dos seus recursos naturais pelos europeus. A história da África é a história do colonialismo, a história da escravatura, a história do tráfico de escravos. Lá aparece o berço da humanidade. Isso. O berço da humanidade, ninguém pode negar, não é? Mesmo aquelas respostas do planeta Marte falam do berço da humanidade. Aí
lá os australopitecos, etc., toda a gente ensina no ensino secundário, até antes disso, portanto, toda a gente sabe. Bom, portanto, colonização, escravatura, genocídio, processo de colonização, ocupação da conquista das terras pelos europeus, em suma, domínio do colonizado pelo colonizador. E era isto a história da África. Bem, então eu podia dizer assim, então, mas ainda bem, então quer dizer que, afinal, há nestas percepções uma consciência da importância do colonialismo no passado africano, da escravatura, do tráfico de escravos. Bem, realmente, posso dizer, estas visões desocultam de alguma maneira o passado, uma narrativa no passado em que parece haver lugar para essa dimensão eclipsada da dominação colonial. Certo, é verdade. Agora, o que acontece... Bem, e devo dizer que esta dimensão tem sido importante. O debate público, felizmente, a meu entender, tem sido povoado com a discussão do passado ligado à escravatura, ao tráfico de escravos, à colonização, e tudo isso, sem dúvida, é importante. Eu, como historiador, tenho a obrigação ética de contribuir para repor o equilíbrio das coisas. Porquê o equilíbrio das coisas? Porque a tal visão dominante, na verdade, não valoriza estas dimensões. E, portanto, no primeiro olhar, bem, pelo menos para aquele segmento dos estudantes, que eu diria que é minoritário, mas é representativo, apesar de tudo, as coisas estariam no bom caminho. Bom, mas isso é apenas uma parte da questão. Qual é o outro lado da questão? Eu chamaria esse outro lado da questão a armadilha do afropessimismo e da vitimização. Bom, já vamos ver porque é que é uma armadilha e porque é que há aqui um pessimismo. Mas, antes de mais, eu queria esclarecer uma coisa. Quando nós falamos de história da África, do que é que nós estamos a falar? Não estamos a falar da história dos portugueses em África. Não estamos a falar da história dos europeus em África, não. Quando nós falamos de história da África, a história da África, digna desse nome, é uma história que valoriza os africanos no processo histórico. Valoriza, de facto, o seu papel, valoriza os processos internos africanos, como é que eles se desenvolveram, ou seja, a história da África, de algum modo, é afrocentrada, é um afrocentrismo bom, diria eu, não é? Centrar-me naquilo que é o meu objeto, aquilo que é realmente aquilo que eu quero saber e que geralmente não me ensinam, não é? Bom, só que, de facto, essa visão, neste caso, esta visão que eu chamo afropessimista ou de vitimização, equivale, de certa maneira, a uma espécie de compressão do tempo e da história. De compressão do tempo e da história, por um lado, e, por outro lado, a uma certa menorização do papel dos africanos na sua própria história, o que é uma grande contradição, não é? Então, como é que eu vejo isso? Bom, então, quais são os marcos da história da África que são identificados? Lá vem o berço da humanidade, claro. E se eu tiver azar, vou diretamente do berço da humanidade para a escravatura e para a colonização. Quer dizer, nem há mais nada pelo meio, não é? Mas, com sorte, talvez passe pelo Egito Antigo, não é? Mas o Egito Antigo, tal como ele é ensinado, ele é colocado no mundo do Mediterrâneo. Portanto, na verdade, o Egito Antigo é meio europeu, é assim meio ocidental. Então, a seguir segue-se escravatura, colonização. Bom, e este é um problema, porque se mistura duas coisas muito distintas. Há processos de escravatura e de colonização que não decorrem em África ao mesmo tempo, não é? E podemos depois discutir um pouco sobre isso. Bem, e depois com sorte, lá vem finalmente a libertação e com as independências africanas. E a questão que se coloca? Então, e antes da chegada dos europeus? Bem, dizia um aluno, nos séculos passados a África foi dominada por potências europeias. Bem, mas desde quando é que a África está sujeita a uma ocupação ou mesmo a uma ocidentalização, a uma influência ocidental? Bem, se nós pensarmos no continente como um todo, se pensarmos no continente africano como um todo, a história do imperialismo colonial foi ontem. Na longa duração da história africana, foi um curto período. Estamos a falar, eu estou a falar em geral, depois tinha muitas exceções de que podia exemplificar, mas realmente
Se falamos em imperialismo colonial, então o que é o imperialismo colonial? É uma coisa simples. São os europeus a apropriarem-se de um território que lhe é alheio e controlarem as populações desse território segundo as suas normas, as suas leis, etc. Portanto, colonização implica sempre territorialização. Porque senão isto é uma coisa vaga. Falar em colonialismo é uma coisa vaga. Bom, então quando é que isso aconteceu? Olha, fora exceções, finais do século XIX, e para a maior parte dos países africanos, aquilo que seriam os futuros países africanos, acabou no ano 1960. Não é? Para Portugal acabou mais tarde, 74, 75. Para as independências brancas acabaram nos anos 80, 90. Mas isso tudo para a história da África foi ontem. É uma história recentíssima. Portanto, se vamos a falar neste período, é um período de pouco mais de um século. Bom, então, e quais são as implicações para o tal papel que a história da África quer dar aos africanos na sua própria história? Falar que a Europa pura e simplesmente oprimiu ou escravizou a África desde sempre. Bem, o que acontece é que os africanos acabam por não ser agentes da sua própria história, acabam por ser vítimas passivas, supostamente, claro, vítimas passivas da sua história, quando não foi isso que se passou. Não foi isso que se passou na longa duração da história africana e mesmo também não foi isso que se passou desde que há um contacto entre africanos e europeus. Contacto direto, não é? Bem, claro que eu deixo isso para o Gonçalo, que vai falar do Norte da África, que é também um contacto muito importante e até de mais longa data, em termos de contacto direto, que o contacto com a África do Saara e do Subsaara. Ora, na verdade, se eu relegar as sociedades africanas apenas para o papel de vítimas, eu não estou, afinal, a reproduzir de uma outra forma uma narrativa de dominação europeia? Estou a esquecer, será que eu não estou a esquecer que a autonomia africana, política, cultural, religiosa, existiu e é de longa duração? E foi essa autonomia que foi interrompida num tempo curto ou médio da história? O que é afinal, e é a pergunta que vos deixo, o que é afinal descolonizar a história? Ou o que é afinal ter um olhar colonial sobre a história da África? Enfim, eu diria que um conhecimento integral do processo histórico, do papel que cada um desempenhou, eu penso que torna mais claro o debate público sobre aquilo que é a preservação da memória do passado e da descolonização do passado. E, enfim, era isto.